Olá, tudo bem com você? Eu espero que esteja tudo bem contigo, porque comigo aqui está tudo bem. Vamos para mais um versículo e desta vez, Romanos, capítulo 12, no versículo 1, a palavra de Deus, ela nos diz o seguinte: Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Vamos conversar sobre este versículo neste vídeo. Convido você, vem comigo. Duas coisas nós vamos destacar aqui. A primeira delas é o sacrifício. E o que nós entendemos por sacrifício? O sacrifício, normalmente, ele é apresentado em forma de um ritual e ofertado ao Deus Altíssimo, à divindade a quem a pessoa está ali querendo cultuar ou querendo adorar. Isso pode ser feito e era feito através da imolação ou da morte de algum animal, e em alguns casos até mesmo se oferecia a vida de um ser humano, de uma pessoa, e esta oferta era então ela era entregue à divindade. Isso é uma forma de oferecimento de sacrifício, e o sacrifício envolve perda de alguma coisa. Sacrifício envolve aqui, nesse caso, a perda da vida, ou de um homem ou de um animal. A segunda coisa que eu quero destacar aqui é o culto. O culto. E o que é um culto? Um culto, na verdade, ele se caracteriza por um conjunto, uma série de atitudes, ritos pelos quais se adora a divindade a quem a pessoa se dedica. Então você cultua quando você oferece algum tipo de adoração. Você tem um ritual onde você oferece alguma coisa. Isso é um culto. Então quando o versículo fala de sacrifício e fala de culto, é porque o sacrifício fazia parte, ou o sacrifício era um dos componentes do culto que se oferecia à divindade. Hoje, será que é diferente? Vamos ver o que diz o texto, vamos entrar então no teor do texto do versículo 1 do capítulo 12 da epístola, da carta de Paulo aos Romanos. Não podemos esquecer de maneira alguma, antes de falarmos aqui qualquer coisa diferente disso, que Jesus Cristo, ele foi e é o sacrifício válido para a expiação de todos os pecados que nós cometemos. Jesus Cristo foi à cruz do Calvário e ali ele verteu o seu sangue. E quando o seu sangue foi derramado, todos aqueles que recebem e aceitam aquele sacrifício como o Deus da salvação, recebe Jesus como seu Deus da salvação, os seus pecados também são depositados naquela cruz. Ele recebe a expiação, que significa o perdão pelos pecados que ele cometeu, e então ele recebe a partir de agora uma nova vida. O culto no Antigo Testamento se dava através da prática de sacrifícios e de oferta. Isso pode ser verificado. Você pode observar no texto da Bíblia, que está em Êxodo capítulo 3, no versículo 18. Nesse texto, Moisés declara a sua intenção de ir com o seu povo para o deserto, porque lá no deserto ele tinha o desejo no seu coração e queria instruir o seu povo para tal, para poder oferecer sacrifícios ao Deus Altíssimo. Entenda
que no texto o sacrifício significa o culto, a adoração ao Deus Altíssimo. No versículo 18 do capítulo 3 de Êxodo, na parte B, está escrito assim: agora, pois, deixa-nos ir caminho de 3 dias para o deserto, para que ofereçamos sacrifícios ao Senhor nosso Deus. Havia então um desejo que está sendo declarado através desse texto, que eles queriam ir para o deserto, sair dali daquela região do Egito, aonde se adoravam a outros deuses, para que eles pudessem adorar o Deus Altíssimo, o Deus do povo de Israel. Entenda também, meu irmão, minha amiga, meu amigo, entenda também que você não é o sacrifício. Veja que no texto ele fala: apresenteis os vossos corpos como sacrifício. Não é você, não vai morrer, não vai ter derramamento de sangue. Não, é para apresentar como sacrifício. Entenda que Jesus Cristo, ele é o sacrifício. Mas além dele ser o sacrifício, ele também é o nosso exemplo. Então vejamos, a palavra diz no texto do versículo 1 do capítulo 12, que nós devemos nos apresentar nossos corpos como sacrifício vivo. Sacrifício vivo. E por que vivo? Porque não haverá mais derramamento de sangue, não haverá mais morte, para que pecados sejam perdoados, porque a morte de Cristo na cruz do Calvário, ela é suficiente sobre todas as nossas vidas para cobrir todos os nossos pecados com o seu perdão. Temos que ter isso sempre em mente. A segunda coisa interessante é que este sacrifício, ele tem que ser santo. Santo. O que significa isso? Santidade, meu amado. Santidade significa ausência de pecado, ou seja, isento de pecado. Você precisa se libertar do pecado. Você recebeu perdão pelos pecados que você cometeu. Agora, daqui para frente, você não pode mais estar vivendo na prática do pecado. Por isso, o teu sacrifício, ele precisa ser vivo, mas também precisa ser santo. E para completar, ele diz ainda que além de vivo e santo, ele tem que ser agradável a Deus. O que nós entendemos então do agradável a Deus? O que mais agrada a Deus no seu servo é a obediência à vontade do Pai. Não foi assim com Jesus? Jesus foi um sacrifício, sacrificado foi na cruz do Calvário. Jesus era santo porque nele era e é, né? Não havia e não há pecado imputado sobre a vida de Jesus. E Jesus sempre foi agradável a Deus em seu sacrifício, porque em tudo ele glorificava a Deus e fazia a vontade do Pai. Houve um momento, inclusive, relatado no livro de Mateus, que Jesus sofria tanto diante daquilo que ele havia ainda de passar, que ele foi ao Pai e clamou: Pai, se possível for, afasta de mim este cálice. Mas o final desta palavra, ele completa dizendo: mas antes, porém, que seja feita a tua vontade. Ou seja, a minha vontade é não passar por isso, mas para satisfazer a sua vontade, ó meu Deus, eu obedecerei. Então, querido, guarda isso. É um aspecto muito interessante no entendimento desse versículo. O sacrifício, ele é um sacrifício vivo. Você não vai morrer. Não vai morrer para poder obter o seu objetivo com Deus. Tem que ser santo. Você não pode ter pecados mais como prática de vida no seu dia a dia, no seu viver. E tem que ser agradável a Deus. Você precisa andar em obediência à palavra, em obediência à vontade de Deus. Uma outra coisa interessante que também fala no texto é que o culto, o sacrifício, ele tem que ser racional. Racional. E quando fala racional, racional significa alguma coisa que é relativo à razão,
A razão tem a faculdade de raciocinar, de aprender, de compreender, ou seja, inteligência humana. Você precisa fazer tudo isso de forma inteligente, de forma planejada, de forma programada. Não é de qualquer maneira. Chegar lá, não, eu vim porque é para Jesus, é de qualquer maneira, eu estou aqui. Não, não é assim. Você precisa planejar. O que eu vou fazer para agradar a Deus? O que eu vou levar para oferecer para Deus? É isso que você precisa aprender a fazer para ser um culto de sacrifício vivo, santo, agradável a Deus e racional. Por último, para encerrar aqui o nosso vídeo, que eu acho que já está ficando até um pouco longo, é adorar a Deus, é cultuar a Deus. E isso deve ser feito de forma racional. Adoração, queridos, é parecido com culto, porque adoração e culto, na verdade, são palavras sinônimas. Adoração nós podemos então conceituar como conjunto de ações e de atitudes que reverenciam ao Deus Altíssimo, ou seja, e que exige fé, entrega, dedicação. Precisa se entregar a Ele. Isso é cultuar, isso é adorar, isso é se colocar aos pés do Senhor. Esta é a minha mensagem, eu fico por aqui. Agradeço por você ter assistido mais este vídeo. Peço tua ajuda, se possível, se inscreve no canal se não é inscrito, deixa o seu like e compartilhe esse vídeo. Muito obrigado, eu te agradeço e o nome do nosso canal, conte comigo.